Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a questão da contribuição sindical e se isso pode ou não gerar uma série de ações na área da Justiça do Trabalho. Eu estou aqui com o doutor Aloysio Costa Júnior, advogado da Ambiel Advogados. Doutor Aloysio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado. Doutor Aloysio, o pessoal vai bater na porta da Justiça para discutir aí dessa questão da contribuição sindical ou contribuição assistencial? Os nomes às vezes me atrapalham. A contribuição sindical era aquele antigo imposto sindical, que era obrigatório para todos os trabalhadores, correspondente a 1 dia de trabalho por ano. A contribuição assistencial, que tem se discutido e foi objeto de decisão da STF recentemente, é aquela prevista nos acordos e convenções coletivas de trabalho como uma remuneração, por assim dizer, do sindicato pelo trabalho de assessoria da categoria como um todo na negociação coletiva. Isso é aplicado à categoria como um todo. A decisão ou a discussão era se aplicaria apenas a quem era afiliado ao sindicato, os tradicionais sindicalizados, ou a todos os trabalhadores da categoria. Com relação à sua pergunta, desculpe. A contribuição assistencial, salvo engano, ela deve vir lá de 1942, quando foi criada a CLT e teve mais, tudo mais. E eu me lembro também o seguinte, os sindicatos prestavam uma série de serviços que hoje é prestado pela saúde pública. Vou dar um exemplo. Eu sou da Baixada do Glicério, eu conheci quando a nova sede dos sindicatos metalúrgicos foi colocada na Rua do Carmo, esquina com a Rua H6, prédio novo lá. E ali, então, o pessoal procurava médico, dentista e tal, e tinha também as chamadas colônias de férias. Isso era bancado, salvo engano, pela tal contribuição assistencial. E aí foi passando o tempo e os sindicatos deixaram de prestar esse tipo de serviço. Tem serviços jurídicos, geralmente. Mas os demais ou minguaram ou desapareceram. Quer dizer, ainda assim, ele continua recebendo essa contribuição assistencial? O sindicato ele tem várias formas de custeio. Um deles era esse imposto sindical que a reforma trabalhista extinguiu. Os sindicalizados geralmente pagam mensalidades, então contribuem frequentemente. Então, esses serviços que você comentou, colônia de férias, serviços médicos, jurídicos, são custeados por essas outras formas. A contribuição assistencial é uma dessas formas de custeio, digamos, é um a mais, não é? E é colocado porque a lei autoriza, a CLT autorizou, como você bem disse, desde a década de 1940, autorizava e autoriza ainda os sindicatos a estipularem esse tipo de contribuição. Então, todos esses serviços são custeados por essas várias formas. A questão aqui esse tipo de contribuição assistencial prevista nas normas coletivas podem ser cobradas também dos não sindicalizados, diferentemente, por exemplo, do que eu falei dessas mensalidades de quem é filiado de fato, mas como o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, os empregados podem se recusar ou se opor a essa cobrança. Luiz, quer dizer que então o sindicato era mantido pelo imposto sindical. Aí acabou o imposto sindical. Então agora quem vai segurar a barra lá é a contribuição assistencial? Exato, como eu disse, uma das formas de custeio que agora o sindicato perdeu o imposto sindical. Isso foi usado na discussão no Supremo Tribunal Federal dessa recente decisão. Foi levado em consideração pelo STF que os sindicatos perderam uma importante fonte de custeio. Portanto, a contribuição assistencial nesse contexto passou a ser vista como uma forma de, entre aspas, cobrir esse buraco que a contribuição sindical, o imposto sindical, deixou. Doutor Aloysio, e as centrais sindicais? Elas tinham um percentual lá do imposto sindical, salvo engano. Elas vão continuar tendo esse percentual, agora com a chamada contribuição assistencial? As centrais sindicais, elas não, a princípio, elas não compõem o sistema sindical brasileiro, que tem outras gradações que não, a princípio, não englobam as centrais sindicais, é uma forma jurídica nova. Então, os sindicatos podem prever contribuições dos próprios sindicatos ou dos sindicalizados para essas centrais, mas a princípio elas
não existe um repasse direto ou não existe uma reserva de percentual para elas. Posso entender, então, que a Central Sindical não faz parte dessa estrutura sindical brasileira que a gente conhece, que vem lá, como você lembrou, da década de 1940, é isso? Exato, ela é uma forma jurídica nova que ela como não está prevista nos sistemas de sindicalização local e nacional, mas é uma forma de organização dos trabalhadores que tem sido levada em consideração na política nacional, nas negociações coletivas, mas não tem uma previsão de custeio dessas centrais através de quaisquer contribuições. Não há previsão legal nenhuma. Isso pode ser feito, como eu disse, contribuições dos próprios sindicatos ou dos trabalhadores direto para as centrais, como voluntariamente. Doutor Luiz, isso tudo já está pacificado, tudo certinho, vai funcionar assim daqui para frente ou ainda pode ter discussões no âmbito judicial? Agora, como essa decisão do Supremo determinou apenas que é constitucional a cobrança da contribuição sindical, da contribuição assistencial de quem não é filiado, pode haver discussões, seja dos sindicatos, no sentido de cobrar essa contribuição dos trabalhadores, inclusive retroativamente, porque não havia uma proibição legal e agora passou a ser uma permissão. Isso foi apenas uma interpretação desse tipo de cobrança à luz da Constituição, mas também pode ser objeto de contestações dos trabalhadores que não quiserem ou que não querem pagar, de tentar se opor ou de cobrar do empregador eventuais descontos feitos a esse título ou de se defender de cobranças dos sindicatos. Perfeitamente. Doutor Luiz, muito obrigado aqui pela participação no Jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Luiz Costa Júnior, advogado, especialista nessa área, contando para a gente sobre as ações que devem chegar à Justiça do Trabalho, questionando a chamada contribuição sindical, como foi explicado aqui agora. Inclusive, nós já entrevistamos também aqui um presidente de central sindical para contar para a gente o outro lado, como você sabe.